Olá, meus queridos, bom dia. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre a vida, né? Hoje eu vim como conselheiro, rindo para o coração ficar mais feliz, né? Que isso é o nosso objetivo, é se alegrar todo dia que a gente amanhece. E o conselho fica aí para os irmãos aí, tá de coração alegre, né? Feliz. Mesmo vindo os problemas, adversidades, mas aí a gente nunca pode abaixar a cabeça. E hoje, gente, eu queria falar um pouco sobre os alunos das escolas públicas, né? Nosso canal foi criado para falar sobre a questão psicológica e ela está incluída também nesse tema, nesse assunto, né? Porque os problemas psicológicos não atingem somente os adultos, né? Mas infelizmente, a grande realidade é essa, infelizmente, hoje atinge também as crianças, né? Mas a gente tem que pensar positivo e tentar mudar, reverter esse quadro, mudar esse quadro. Gente, hoje existe um grande problema nas escolas públicas, principalmente porque eu participei agora de um trabalho em algumas escolas e com crianças das séries iniciais, né, até o quinto ano. E eu tentei fazer um diagnóstico individualmente com as crianças, individualmente nas escolas, e conversei um pouco sobre como as crianças estavam dentro da sala de aula. A questão de acompanhamento didático, a questão da aprendizagem, se estava bem, se estava ruim, se estava dando para assimilar bem, questão da leitura, questão da matemática, né? As quatro operações, se estava somando, diminuindo, multiplicando e dividindo. E outros temas relacionados a isso, né? Decomposição. Também a gente fez um diagnóstico completo nas séries iniciais, com relação às séries iniciais. E aí a gente entrou também na questão psicológica, né? Para ver se ela estava tendo acompanhamento, para ver se a criança estava gostando de ir para a escola, se estava feliz em vir para a escola e se ela, como é que estava o acompanhamento das tarefas de casa. E aí a gente se deparou com diversos tipos de problemáticas, né? Isso já não admirado, né? Isso aí já estava na expectativa. E aí a gente tentou corrigir e a gente está tentando corrigir algumas situações que trazem prejuízo para as crianças. Então a minha vinda hoje aqui para o canal do YouTube, aqui, já que a gente fala questão psicológica, é como conselheiro, como eu disse no início da nossa conversa, né? E o conselho que eu trago hoje aqui, principalmente para os pais de crianças de escolas públicas, né? Isso aí esses problemáticas atingem todo tipo de escola, não é só as públicas não. Mas já que a gente trabalhou só com pública, né? E aí, quando eu já trouxe para vocês informações que eu só trago aqui para o canal coisas concretas, coisas vivenciadas, né? E não criadas. E aí eu trouxe as questões do nosso diagnóstico com crianças de escolas públicas, né? Do meu diagnóstico, né? Que eu participei diretamente nessa questão da entrevista. E a grande dificuldade relatada pela criança em escolas públicas foi com relação à falta de aprendizagem, né? A falta de assimilação nas questões, nas matérias. Toda essa problemática que acontece nas escolas públicas, a maioria da problemática, o maior problema que as crianças relataram foi a falta de concentração em sala de aula. Infelizmente, isso é a grande realidade. Tem muitas crianças em escola pública, né?
que é igual as nossas digitais, né? Nem não existe digital igual, né? Cada pessoa tem suas digitais, né? A mesma coisa é a criança na sala. Toda criança é diferente na sala de aula. Um é mais caladinha, outra é mais expansiva, outra já fala mais alto, outra já fala mais baixo. Então, mas o grande problema em sala de aula, relatado pelas crianças, foi a falta de concentração. E aí, o segundo maior problema relatado pela criança em sala de aula, e as crianças do primeiro ao quinto ano, foi o não acompanhamento dos pais, da família em si, né? Nas tarefas de casa. Isso foi o grande problema. E aí isso atinge diretamente o psicológico da criança, ok? Então eu trago esse alerta aqui para os pais, né? Principalmente para os pais, que acompanhem o seu filho nas tarefas de casa, porque vocês não sabem a importância de acompanhar o filho nas tarefas de casa. Eu acompanhei, já está com 2 meses que eu acompanho as crianças, e eu fiz um diagnóstico tanto de matemática como português, mas eu optei em trazer um reforço. Eu dividi com um companheiro meu de escola profissional, ele ficou com português, eu fiquei com matemática. E aí, com poucos dias de atenção às crianças, atenção individual, passando a matéria, passando os exercícios, explicando, dando atenção maior para ela, vocês não sabem como a criança assimilou rápido. Rápido, bem rápido. E aí eu fiquei imaginando, imagina se essa criança fosse acompanhada em casa, né? Como é que estava a capacidade dessa criança? Então, o grande déficit de aprendizagem em escolas públicas tem a ver também com uma falta de acompanhamento da família com as tarefas de casa. Então fica a dica aí para os pais, né? Ficar mais sensível com seus filhos, procurar acompanhar mais, porque são crianças altamente capacitadas, inteligentes. Eu fiquei admirado com muitas crianças que estavam com a média lá embaixo, né? Porque é feito as tarefas bimestrais e todo ano também tem uma prova em nível estadual, e elas estavam com o nível lá embaixo, e como essas crianças que estavam com o nível lá embaixo conseguiram assimilar rápido. Eu fiquei admirado. Então eu trago essa dica aí para vocês. Infelizmente, existe essa questão da falta de concentração, infelizmente, da falta de concentração nas escolas em relação ao barulho, né? Muitas escolas públicas, em sala de aula tem muito barulho, né? Hoje alguns professores já utilizam de microfones, né? A grande maioria alega que é com relação a manter a voz mais, não falar tão alto, né? Isso não desgastar muito a voz, muitos professores, mas no meu tempo de aluno, quando eu era um jovem menino, eu não via isso, né? Professor com microfone. E eu não via escolas com tanto barulho. Eu também não vou entrar nessa questão, questão de barulho, depende de cada escola, não. Eu acho que a criança hoje, os alunos de hoje, em quase todas as escolas, principalmente aqui no meu estado, falam alto, fazem muito barulho, e isso traz prejuízos à educação e prejuízo também a quem está ali na frente como professor, né? Por isso que professores utilizam hoje de microfones, né? Para proteger sua voz, mas também para ver se controla mais a sala de aula. Então fica essa dica para os pais, procure acompanhar seus filhos, porque essa juventude aí é o futuro de nossa nação, o futuro do nosso Brasil. Ok? Fica a dica, são crianças super inteligentes, e aí ao mesmo tempo vocês vão estar trabalhando a questão psicológica deles, porque existem diversos tipos de problemas
junto com essas crianças que eu também acompanhei. Problema familiar, problema de separação de pais, muitos pais estão presos, outros já morreram, outras crianças são acompanhadas são criadas pelos avós. É muito problema, mas não vem ao caso eu relatar aqui, porque são muitos problemas. O que é mais importante eu trazer aqui para o canal é a dica, né? A dica de estar incentivando os pais, já se eles tiverem ainda, ou o restante dos familiares a dar uma atenção maior a essas crianças. Infelizmente, existe um grande déficit de educação nas escolas públicas, né, aqui do estado. E aí a gente fica triste com isso. Ok? Fica a dica. Bom dia para todos. Até a próxima.